Celebrate good times, come on. Oi pessoal, aqui é o Renato e nós estamos no nosso último vídeo de 2014 com a já tradicional retrospectiva literária promovida pelo blog Pensamento Tangencial. Esse é o quarto ano consecutivo que eu participo dessa blogagem coletiva e, enfim, eu estou muito animado com esse nosso especial de fim de ano. Eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, e a primeira pergunta da retrospectiva é o primeiro livro que eu li em 2014. O primeiro livro que eu li em 2014 foi o incrível Tamanho 42 e Pronta para Arrasar, da Maggie Cabot, que é o quarto volume da série Os Mistérios de Hedda Wells, lançado por aqui pela Editora Galera. Eu simplesmente adoro essa série policial da Maggie Cabot, é a minha série adulta favorita dela. É a série com a melhor personagem, então começar o ano de 2014 com a Heather, pra mim, foi o pé direito pra começar tudo. E eu simplesmente adorei esse livro, foi uma ótima primeira leitura para 2014 e Heather é amor. A segunda pergunta da retrospectiva é a aventura que me tirou o fôlego. Quando eu li esse tópico esse ano, eu não pensei em mais nenhum livro, pois o livro que me tirou o fôlego de verdade nesse ano de 2014 foi Desafio, da C.J. Hedderine, lançado por aqui pela Editora Novo Conceito. Ele é uma aventura pós-apocalíptica, com criaturas mitológicas e cavaleiros, e uma viagem épica. Enfim, como eu já disse pra vocês várias vezes, a C.J. Hedderine não tem medo de maltratar os seus personagens e não tem medo de maltratar os seus leitores. Foi um livro em que eu simplesmente devorei as páginas, eu segurava ele com força e a autora tirou o meu ar, literalmente. Então não havia outra resposta para essa pergunta além de Desafio, da C.J. Hedderine. E a terceira pergunta da retrospectiva é o romance que me fez suspirar. Mais uma vez eu não precisei pensar duas vezes antes de escolher. Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern, também lançado por aqui pela Editora Novo Conceito. Esse foi um livro que eu comecei a ler não esperando praticamente nada, e a autora foi me cativando aos poucos, foi me conquistando com seus personagens, com a sua história, com a sua escrita. Enfim, foi um livro simplesmente fascinante e apaixonante. Eu torci pela Rose, torci pelo Alex, eu queria ser amigo de verdade deles, então quando o livro te passa essa sensação de casa, de família, de você querer conhecer de verdade os personagens, não tem como substituir essa sensação. Então, o romance que me fez suspirar, sem sombra de dúvidas, foi Simplesmente Acontece, também conhecido por aqui como Aonde Termina o Arco-Íris, da Cecília Ahern. E a quarta pergunta é a saga que me conquistou em 2014. Eu realmente fiquei muito surpreso de ter escolhido essa trilogia, mas pensando em retrospecto, não teria também outra escolha. E eu estou falando de A Seleção, da Kiera Cass, lançado por aqui pela editora seguinte. E foi uma série que ela me conquistou aos poucos. O primeiro eu achei legal, o segundo eu achei muito legal, e o terceiro volume eu achei simplesmente incrível. Eu li basicamente tudo no decorrer de uma semana. E eu adorei o universo que a Kiera trouxe para os livros dela, eu adorei os personagens. Foi mais um caso onde realmente criei um laço, um link com os personagens que eu realmente aprecio de verdade. Então, esse ano não teve para outra saga além de A Seleção, da Kiera Cass. Sim, foi essa saga que me conquistou em 2014. E a quinta pergunta da retrospectiva é o thriller psicológico que me arrepiou. Bom, eu não sou muito de ler thrillers, mas esse ano eu também li um thriller que... uou, sabe? Me tirou da caixinha. E eu tô falando de Dias Perfeitos, do Rafael Monte, lançado por aqui pela Companhia das Letras. Esse é um livro nacional que é contado pelo ponto de vista do psicopata. Porque basicamente o Theo, esse estudante de medicina que tem uma forte psicopatia, ele tá apaixonado por uma garota e ele faz de tudo pra ficar com ela. E quando eu falo de tudo, é de tudo, literalmente. E só depois das coisas terríveis, tenebrosas que ele faz, que eu parava e pensava, caraca, isso é horrível, isso é muito errado. Foi um livro que mexeu muito com a minha cabeça, então eu não poderia escolher outro terror psicológico, outro thriller psicológico, além de Dias Perfeitos, do Rafael Monte. E o sexto tópico da retrospectiva é a distopia mais eletrizante. Esse foi um ano em que li muitas distopias, muitas mesmo.
mas eu acho que o destaque ficou para Never Sky, Sob o Céu do Nunca, da Veronica Roth. Never Sky foi um livro em que eu comecei um pouco alheio, eu não estava me inserindo na história, mas quando eu cheguei no final eu já estava, por favor, não me deixe, eu não quero sair desse mundo. Eu realmente não esperava que a autora me cativasse tanto a esse ponto. Foi um livro que eu devolvi para a estante com uma dor no coração. Ele é uma distopia pós-apocalíptica. Nós temos o ponto de vista de dois personagens, que é a Arya e o Perry. Eles são completamente diferentes. A Arya é uma menina que vive em uma das cidades modernas, por assim dizer, do universo de Never Sky. E o Perry é um selvagem. E, enfim, eles são ótimos personagens principais. É um livro cheio de aventura e que chega no final com uma sensação de eu necessito desse segundo volume. Enfim, a minha distopia favorita de 2014 foi Never Sky, Sob o Céu do Nunca, da Veronica Roth. E a sétima pergunta da retrospectiva é a fantasia que me encantou. Para esse tópico eu precisei refletir bastante, porque o meu escolhido me dividiu muito. No meu último vídeo eu falei sobre ele. Eu estou falando de O Desafio do Ferro, da Cassie LeClaire e da Holly Black. Fazia muito tempo em que uma fantasia tradicional não me empolgava tanto quanto o Desafio de Ferro me empolgou. Só que, como eu disse na resenha dele, não é o livro mais original do mundo e você vai se lembrar muito de uma certa saga famosa enquanto estiver lendo o Desafio do Ferro. Só que eu gostei de entrar nesse universo, eu gostei dos personagens, eu gostei da história de verdade. Então eu estaria mentindo se eu escolhesse qualquer outro volume. Pra mim, a fantasia de destaque de 2014, sem sombra de dúvidas, foi o Desafio de Ferro, da Holly Black e da Cassie LeClaire. Agora eu preciso apontar para vocês o infanto juvenil que se superou. Em 2014 eu finalmente finalizei a série Os Caras, do Pedro Bandeira. Então eu cito por aqui A Droga de Americana, que é o desfecho da série, onde conhecemos a última integrante dos Caras, e é uma aventura que envolve a FBI, o presidente americano, enfim, é uma história super legal, e foi muito bom voltar a reencontrar com os Caras, sem sombra de dúvidas. A nona pergunta é o livro que me fez refletir. Eu já sei que estou ficando repetitivo, mas se eu não citar esse livro aqui, nesse tópico, vai ser uma mentira. Eu estou falando de Nada, da Jane Teller. Sem sombra de dúvidas, ele foi o livro que mais me fez refletir no ano de 2014. Como eu já disse para vocês, é um livro que fala basicamente sobre obsessão, sobre mesmo você estando certo, você pode praticar muitas coisas erradas em nome desse seu certo. Foi um livro em que, quando finalizei, eu precisei parar e digerir tudo o que aconteceu na história e tentar ver aonde eu estava, porque ele realmente me tirou do eixo. Enfim, Nada me fez refletir de verdade. E agora, na nossa 10ª pergunta, é o livro que me fez rir. O livro que mais me fez rir nesse ano foi uma completa surpresa, e eu estou falando de Tuitando o Amor, da Teresa Medeiros, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Esse livro basicamente é Gilmore Girls no universo midiático e tecnológico atual. Os diálogos dos personagens são muito sagazes, são muito divertidos, eles têm um toque de ironia e uma profunda referência à cultura pop. Enfim, foi incrível, foi divertido, foi engraçado e eu não tenho mais o que comentar, além de simplesmente leiam Tuitando o Amor. É um livro muito legal. E a 11ª pergunta da retrospectiva literária desse ano é o livro que me fez chorar. Em 2014 eu confesso que eu fui meio coração peludo, coração gelado, porque, diferente dos outros anos, poucos livros me emocionaram de verdade. Mas o livro que eu vou citar por aqui, ele mexeu comigo pelos motivos completamente errados, porque eu não chorei de emoção, eu chorei de frustração, de raiva, de ódio. Eu estou falando de A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith. Esse foi um livro em que eu lia as coisas acontecendo e ficava, não, eu não acredito que a autora está forçando essa barra, não acredito que a autora está fazendo isso com a sua história. E ela ia lá e fazia, e eu chorei de frustração. Acho que foi a primeira vez que um livro me fez chorar de frustração. Então a primeira vez a gente nunca esquece. Então é lógico que eu tinha que citar a probabilidade estatística aqui, porque precisava ficar registrado esse fato. Agora eu preciso falar sobre o livro que me surpreendeu. E para esse tópico eu cito O Começo de Tudo, da Rob Schneider, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. E foi um livro que me surpreendeu muito. Ele é um coming of age. Ele fala sobre um rapaz que era super popular e de repente, de uma hora para outra, foi do topo à base do pirâmide escolar. E é ele se reencontrando novamente nessa nova posição social dele. Mas eu gostei muito da narrativa da Rob Schneider, eu gostei muito da história.
Tudo bem, o final ele me decepcionou um pouco, mas ele como um livro em si me surpreendeu bastante. Então, sem sombra de dúvidas, o livro que mais me surpreendeu em 2014 foi O Começo de Tudo, da Robin Schneider. Agora, eu tenho o contraponto, que foi o livro que me decepcionou. E essa, sem sombra de dúvidas, foi a minha maior decepção do ano de 2014, pois eu esperava de verdade por esse livro. Eu esperava que esse livro fosse me conquistar, eu esperava que eu fosse me apaixonar pelos personagens e acontecer completamente o inverso. E eu estou falando de A Namorada do Meu Amigo, da Graciela Marink, a mesma autora de Até Te Encontrar. Até Te Encontrar foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Foi um livro que eu falei, cara, eu preciso ser amigo desses personagens, eu preciso de um novo livro da Graciela Marink. E quando eu li o novo livro dela, nossa, sério, eu fiquei frustrado com esse livro, porque eu esperava muito e ele me ofereceu quase nada. Os personagens são insuportáveis, a história é completamente linear e parece que não te leva para lugar nenhum. Enfim, foi uma decepção épica. E a 14ª pergunta da retrospectiva é o livro mais criativo do ano. Para mim, sem sombra de dúvidas, o livro que foi escrito de forma mais criativa nesse ano de 2014, pelo menos que eu li nesse ano, foi o The Lover's Dictionary, do David Levitan. Ele fala sobre um casal que mora em Nova York, mas nós não sabemos o nome deles, nós não sabemos a idade deles, só sabemos que quem narra é o rapaz, e ele é todo narrado em forma de verbete, de um dicionário, e algo que vai contando essa história de uma forma completamente não linear. Eu li por recomendação da Mar e eu gostei de verdade, sem sombra de dúvidas, foi o livro mais criativo que eu li em 2014. Continuando a retrospectiva 2014, a 15ª pergunta dessa nossa tag é o livro que abandonei. Nesse ano eu abandonei 3 livros pela metade. O primeiro deles foi O Delírio, da Lauren Oliver. Simplesmente foi uma distopia que não conseguiu me cativar em nenhum momento. A leitura estava muito arrastada, os personagens não estavam me agradando, então eu decidi parar. Eu já li até o livro. A segunda leitura abandonada foi O Lado Mais Sombrio. Ele é uma espécie de continuação para a história de Alice no País das Maravilhas. E nesse caso, ele era um livro de fantasia e que eu não sentia a fantasia dele. A autora narrava todo o lado fantástico de uma forma completamente boring, sabe? Que não te fazia ficar encantado com o universo. Mas o terceiro caso, que foi que eu justamente me preparando para fazer a retrospectiva e que eu percebi que eu tinha abandonado o livro, acho que foi o caso mais sério, que foi o The Summer Prince. E esse livro é uma distopia que se passa no Brasil. E ele foi escrito por uma americana. Isso já deveria ter me alertado para alguma coisa. E tudo que a história faz é que a sociedade distópica brasileira gira em torno de todos os clichês nacionais possíveis, do tipo samba, do tipo carnaval, do tipo bunda. E o mais engraçado é que na epígrafe do livro a autora fala que é uma profunda conhecedora da cultura brasileira e que ela cresceu viajando para o Brasil, que ela conhece muito do Brasil. Não, tu não conhece nada sobre o Brasil. A 16ª pergunta da retrospectiva é algo muito mais simples e muito mais fácil de citar, que é a capa mais bonita de 2014. Sem sombra de dúvidas, a capa mais bonita desse ano foi a que a Globo Livro fez para a edição nacional de Battle Royale do Koshuntakami. Essa capa é simplesmente uma das coisas mais incríveis da minha estante. Eu adoro a ilustração, os efeitos que tem sobre elas. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas ela é toda em alto relevo, com marcações de mapa. Enfim, o trabalho gráfico que a editora Globo fez nesse livro foi simplesmente incrível. Então não poderia citar outra capa que realmente me tirou o fôlego em 2014, além de Battle Royale do Koshuntakami. Agora chegou a vez de falar sobre o personagem do ano. E pra mim o personagem de destaque de 2014 foi o Gabriel de A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black. Todos os personagens de A Menina Mais Fria de Cold Town são completamente fora da caixinha. Eles são loucos, eles não possuem freio nenhum. Mas o Gabriel consegue se destacar facilmente entre todos. Ele é insano, ele é o cara que vai do quente ao frio num piscar de olhos. Ele pode estar muito bem conversando com você e de repente ele vai começar a parafrasear Shakespeare como se fosse a coisa mais natural do mundo e falar sobre o tempo, a vida e tudo mais. É o tipo de personagem que você fica ansiando para ele aparecer de novo na história, e quando
ele aparece, você fala, ele apareceu, ele apareceu. Então, sem sombra de dúvidas, o personagem de destaque, não só do livro, mas desse ano pra mim, foi o Gabriel de A Menina Mais Fria de Cold Stone. E na categoria de casal do ano, eu cito o Woods e a Della de Estranha Perfeição, da Abby Grimes, que é mais uma série da série maior de Rosemary Beach. Eu acho que a razão maior de eu ter escolhido esse casal como o casal do ano foi pelo fato de que eu me identifiquei bastante com o Woods, eu me identifiquei bastante com os problemas dele. Não que eu seja um herdeiro de um country club, mas alguns pontos da vida dele eu simplesmente fiquei I know the feel, bro. Fazia muito tempo que eu não me identificava dessa forma, que eu não me via dessa forma em um personagem. A Della é um complemento muito bom para ele e para a história dele, e eu acho que os dois possuem uma química muito boa como casal. Eles possuem uma história muito boa e eles precisam enfrentar muita coisa para ficarem juntos. Então, sem sombra de dúvidas, o meu casal do ano foi o Woods e a Della de Estranha Perfeição, da Abby Grimes. A categoria de autor revelação, para mim o autor revelação desse ano foi a Jennifer L. Armentrout, da série Lux. Ela tem uma escrita muito fluida, uma narrativa muito rápida, sagaz. Os personagens que ela cria são muito cativantes, são muito divertidos. Eu gostei de toda a trama, de todo o universo que ela criou para a série Lux. E esse ano, apesar de eu ter conhecido muitos autores novos, poucos se destacaram, mas a Jennifer L. Armentrout se destacou de uma forma positiva, então para mim ela foi a autora revelação. Na categoria de melhor livro nacional, eu cito O Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Eu já tinha gostado muito da Marina em Simplesmente Ana. O Ela é uma Fera, que eu li no ano passado, me tirou de uma receita literária muito forte que eu estava tendo. Então eu já estava com uma expectativa bastante alta para Azul da Cor do Mar, e ela conseguiu suprir essa minha expectativa. É um livro muito divertido, muito engraçado. Ele tem personagens muito bons e eu ria alto enquanto eu lia o livro. Foi um livro que eu realmente não sabia para onde ela estava me levando, e ela soube me conduzir muito bem no decorrer de toda a história. Então, sem sombra de dúvidas, para mim o melhor livro nacional foi O Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho. E a última categoria da nossa retrospectiva literária 2014 não poderia ser outra além de o melhor livro do ano, e não teve outra resposta para mim, que foi Entre o Amor e a Paixão, da Leslie Percy, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Esse foi o meu primeiro romance histórico, ou como chamam, romance de época, que eu li, mas a Leslie Percy soube me conduzir, soube me inserir muito na história. A história se passa durante o período da Primeira Guerra Mundial, e ela soube descrever com muito detalhe, com muita riqueza, toda a situação do momento, como que os personagens enfrentaram esse momento. Ela soube construir a história dos personagens e o cotidiano deles e as motivações, e você entendia o que estava acontecendo, entendia por que o personagem X fazia a escolha Y. Mas tem uma cena de batalha aqui que vai descrevendo as situações e que eu simplesmente tive que parar, porque era informação demais, se é que vocês entendem. Enfim, foi um livro incrível, muito bem escrito, muito bem construído, muito bem narrado. Foi um livro que me encantou completamente, que me apresentou a autora, a Leslie Percy, da melhor forma possível. Então, sem sombra de dúvidas, o melhor livro do ano para mim foi Entre Amor e a Paixão, da Leslie Percy. Chegando agora ao nosso balanço, né, de leituras do ano. No ano passado eu tinha me proposto a ler 50 livros desse ano de 2014 e eu bati a meta de leitura, eu consegui ler 116 livros. O problema disso é que, ao contrário dos outros anos, em que eu li uma média de 60, 80 livros, muitas leituras não se destacaram, muitas leituras foram muito medianas ou abaixo da expectativa, e isso acabou deixando uma marca em mim, porque sim, eu li muito, mas pouca coisa me marcou, pouca coisa realmente mereceu destaque entre essas 116 leituras. Para esse ano de 2015 eu vou estabelecer a meta de mais 10 livros, eu vou parar 60 livros. Se eu ler mais eu vou ficar muito feliz, mas eu vou estar mais em busca de livros que realmente me conquistem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa retrospectiva literária de 2014. Se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui.
Enfim, esse foi o nosso último vídeo do ano, o último vídeo de 2014. O canal Na Minha Estante volta agora só no dia 9 com o primeiro diário de leitura de 2015. Eu vou tirar essas 2 semanas mais ou menos de férias do canal, mas eu vou estar sempre por aqui respondendo comentários, eu vou estar sempre pelo Twitter, assistindo a outros vídeos. Enfim, eu não vou subir completamente, só vou dar uma pausa das gravações de vídeo. Eu desejo para todos vocês um ótimo ano novo, um ótimo 2015. Muito obrigado a todo mundo que começou a me acompanhar nesse ano de 2014. Eu espero que vocês continuem me acompanhando em 2015 por todos os vídeos e todas as loucuras que eu posto por aqui. Muito obrigado a quem sempre comenta, a quem sempre participa, quem sempre curte os vídeos, quem sempre divulga, quem está sempre por aqui interagindo. Enfim, a participação de vocês é realmente o que me motiva a continuar com o canal, a continuar com o blog, a fazer os vídeos. Então muito obrigado pelo crescimento que o Na Minha Estante teve nesse ano e por todo mundo que torceu sempre por mim e que está sempre me apoiando. Muito obrigado de verdade. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso especial, porque aqui foi o Irbeneto para mais um vídeo do blog Na Minha Estante. Tchau e até 2015.